Recording is on. Primeiramente, boa noite. Eu sou a acadêmica Gabriele e, junto com a Maria Júlia, nós vamos abordar o tema ABNCC da educação básica. O que é a Base Nacional Comum Curricular? Bom, ela é um documento de caráter normativo que vai definir os conjuntos de aprendizagens que são essenciais e que todos os alunos eles devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica. E com isso, eles têm assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme preconiza o Plano Nacional de Educação, o PNE. Então, a base ela soma-se aos propósitos que vão direcionar a educação brasileira. A BNCC 2018 afirma que esse documento normativo ele aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o inciso 1 do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei nº 9.394, de 1996. Ela está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, DCM, MEC Brasil 2018. Então, que a base deve nortear, conforme definido na LDB 9.394/96, a base deve nortear os currículos dos sistemas e redes das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas. Então, a base é um documento que ela vai nortear o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, englobando todas as fases da educação básica, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto das características dos alunos. A resolução CNE/CP número 2, de 22 de dezembro de 2017, institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Então, ela deve ser respeitada desde a educação infantil até o final do ensino médio. A BNCC, enquanto referência nacional, contribui para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos critérios definidos de infraestrutura adequada para o plano de desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. Então, asseguram condições para que as crianças elas aprendam em situações nas quais elas possam desempenhar um papel ativo em ambientes que considerem as vivências, os desafios, para que se sintam provocados a resolvê-los, nas quais eles possam contribuir e construir com significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. A BNCC ela é orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Então, o princípio ético, a criança vai conhecer-se e conviver. Então, ela vai ter o direito de conhecer e conviver. O político, ela vai ter o direito de expressar e de participar. E o estético, de brincar e de explorar. Então, dentro desses princípios, as crianças terão estes direitos.
Agora nós vamos entender um pouco sobre o processo de construção da base ao longo dos últimos 30 anos. Então, em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, a criação de uma base nacional comum com a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental. É prevista no artigo 210. De 1997 a 2000, os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, foram consolidados em partes, primeiro ao quinto ano, em 1997, do sexto ao nono ano, em 1998, e em 2000 foram lançados os PCNs para o ensino médio. De 2010 a 2012, novas diretrizes curriculares nacionais orientadas para o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino. As resoluções valiam para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Em 2014, o Plano Nacional de Educação PNE, a Lei nº 1305 de 2014, instituiu o PNE como vigência de 10 anos. São 20 metas para melhorar a qualidade da educação básica, sendo que 4 delas tratam da Base Nacional Comum Curricular. Em 2015, a portaria número 592, de 17 de junho de 2015, institui a Comissão de Especialistas para a elaboração de proposta da BNCC. Em outubro, tem início a consulta pública para a construção da primeira versão da BNCC, com contribuições da sociedade civil e de organizações e entidades científicas. 2016, em março, após 2 milhões de contribuições, a primeira versão do documento é finalizada. Em junho, seminários com professores, gestores e especialistas abertos à participação pública são realizados por todo o Brasil, para debater a segunda versão da base. Em agosto, começa a ser redigida a terceira versão, em um processo colaborativo com base na versão 2. 2017, em abril, o MEC entregou a terceira versão da base ao Conselho Nacional de Educação. O CNE elaborou parecer do projeto de resolução sobre a BNCC e homologou as etapas de educação infantil e do ensino fundamental. Em 2018, foi promulgada a Portaria número 331, de 5 de abril de 2018, que institui o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, PROBNCC, e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para sua implementação. Em 8 de novembro, o Conselho Nacional de Educação, CNE, elaborou o parecer CNE/CB número 3 de 2018, com aprovação da atualização das novas diretrizes curriculares nacionais, DCN para ensino médio. A BNCC passou a integrar a Política Nacional de Educação Básica como referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Seu conteúdo também vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. A BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais, não suprime as necessidades dos estados, os municípios, os currículos e as propostas pedagógicas orientadas pela BNCC, estabelecendo um padrão de conteúdos a serem ensinados. A resolução CNE/CP número 2 de dezembro de 2017 institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas
e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. A BNCC não é currículo, mas há uma relação de complementaridade entre BNCC e currículo, como se vê a seguir. Os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando o sistema ou sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares. Também o contexto e as características dos alunos. Deve-se entender que a BNCC deve fundamentar a concepção, a implementação, a avaliação e revisão dos currículos, e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares. Habilidades da BNCC, competências específicas no ensino fundamental. O ensino fundamental ele tem a duração de 9 anos, contempla estudantes de 6 a 14 anos, que perpassam por duas fases de sua vida, ele enquanto criança e na adolescência. O documento da base no ensino fundamental ele enfatiza a fase de 6 a 14 anos. Então, há uma mudança significativa na vida do estudante, porque ele passa por algumas transformações, não só no ambiente escolar, mas na vida dele como um todo, tanto nos aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Então, consiste em valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos acerca da sociedade, sobre o mundo físico, social, cultural, para entender e explicar a realidade, os fatos, as informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Então, essa é uma habilidade geral que a BNCC traz. Essa aqui é uma imagem que eu encontrei e eu vou falar um pouquinho dela, do ensino fundamental dos anos iniciais aos finais. Então, aqui temos áreas de conhecimento, componentes, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Primeiro ali, na áreas de conhecimento. São 5 áreas, conforme definidas nas diretrizes curriculares nacionais. Linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E cada uma dessas áreas, elas têm competências que são estabelecidas para elas. Os componentes. São 9 componentes curriculares obrigados nas áreas do conhecimento. Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, linguagens. Matemáticas, ciências da natureza, história e geografia, ciências humanas, ensino religioso é ensino religioso, e há competências específicas estabelecidas para cada um desses componentes. Unidades temáticas. As unidades temáticas, elas definem um arranjo dos objetos do conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequadas às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Há unidades temáticas comuns aos anos iniciais e finais, e unidades temáticas que são específicas para cada fase do ensino fundamental. Objetos do conhecimento. Aqui eles referem-se aos conteúdos, conceitos e processos mobilizados em diferentes habilidades relativos a cada unidade temática. Habilidades. Expressam as aprendizagens essenciais relativas aos objetos do conhecimento que devem ser assegurados aos alunos nos diferentes contextos escolares. A BNCC no ensino fundamental impõe como prioridade a valorização do ensino lúdico, a articulação com as experiências obtidas na educação infantil e uma progressão nessas experiências. Novas possibilidades de ler, formular, testar e refutar hipóteses e cada experiência irá construir novos conhecimentos e se tornar um ser humano crítico. O trabalho da escola e do professor deve se centralizar o ensino sobre os interesses manifestados pelas crianças, ser capaz de analisar quais são as metodologias que influenciam o aprendizado do aluno. Então, os professores eles devem levar muito em conta o que as crianças já aprenderam na educação infantil.
e trabalhar em cima, né, dar continuidade ao que eles aprenderam na educação infantil, para dar sequência e continuidade ao que eles vão aprender do primeiro ao sexto ano. No primeiro, que é a alfabetização, né, então ele tem que dar sequência. Então, aqui é a estrutura da BNCC. A BNCC está estruturada de uma forma conhecida, apresentando componentes curriculares, dividido em 5 áreas, como a minha colega falou, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, que vai englobar cada área uma matéria específica. Conforme a BNCC do ensino fundamental, a ação pedagógica dos 2 primeiros anos do ensino fundamental deve ter como foco a alfabetização. Os estudantes deverão aprender o sistema de escrita alfabética, garantindo o contato com diversas práticas de letramento. Então, o professor ele vai ter que ter uma metodologia para ele trabalhar com aquele aluno. Talvez uma metodologia que ele use não vai funcionar com tal aluno. Então, ele tem que ter várias estratégias de metodologia para trabalhar com esses alunos. Para os anos finais do ensino fundamental, especifica desafios pelos quais os estudantes devem passar. Precisam aprender as diferentes lógicas de organização de conhecimentos relativos às áreas que nós vimos anteriormente, e a ampliação do repertório. Então, com o passar dos anos, vai se ampliando o que eles viram nos anos anteriores. Possibilitar a autonomia dos estudantes, proporcionando condições e instrumentos para que eles possam atuar e interagir em diferentes situações de conhecimento. O documento, então, aponta para a importância da escola na construção da trajetória de vida dos estudantes, e os aconselhando com relação ao futuro. Então, uma ação que está inteiramente ligada ao desenvolvimento pessoal e social. Temos aqui algumas das referências usadas para elaborar esse trabalho.